Bem-vindos ao Ferticast, podcast sobre infertilidade criado e desenvolvido por médicos especialistas aqui em São Paulo. Esse é o episódio 2. Hoje nós vamos falar sobre exames de investigação de quadros de infertilidade. Se você ainda não ouviu nenhum dos nossos episódios anteriores, nós somos 3 médicos aqui de São Paulo, que a gente vai bater um papo, conversar de uma forma bem informal sobre assuntos relativos à infertilidade nesse podcast. A gente já se apresentou, já falamos sobre a primeira consulta e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre os exames. Como sempre eu estou aqui com os médicos Paula Marim, Pedro Peregrino e eu sou Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Paula? Tudo certo, Sérgio. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, quem estiver ouvindo de dia, bom dia também, né? Gravação ao vivo é assim mesmo. Bom, sem mais delongas, vamos começar então. A gente já falou um pouco sobre a primeira consulta, né? O que a gente espera da primeira consulta, o que os pacientes esperam quando chegam para a primeira consulta. E a gente sabe que a maior parte das consultas termina, depois de uma história, exame físico, com a questão de, e agora, doutor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer algum exame para investigar? Como que vocês abordam isso quando vocês recebem paciente que não fez nenhum exame e pacientes que já trazem exames? Eu acho que é assim, Sérgio. O primeiro a gente tem que ver se a paciente, se aquele casal realmente tem indicação de investigação, né? A gente vê que o tema infertilidade é algo que gera bastante angústia, ansiedade nas pacientes, nos casais, e muitas vezes são 2, 3 meses tentando engravidar sem sucesso, eles já vão querer coletar algum exame, já vão querer investigar, e não é bem isso que a gente tinha que fazer, né? Eu acho que, então, primeiro, na conversa, a gente tem que garantir um pouco diminuir essa ansiedade e explicar para o casal do que se trata a infertilidade, né? A infertilidade, ela é diagnosticada com uma dificuldade para engravidar depois de 2 meses de tentativa com relações sexuais desprotegidas. 12 meses, né? 12 meses. 12 meses. 12 meses. Eu falei. Pareceu 2, errado, de repente alguém ouviu 2 aí e fala, meu Deus do céu, já tenho que correr amanhã pro médico. Não, Sérgio, 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses, e a gente faz aquela ressalva sempre em relação à idade da paciente, mulheres mais velhas depois de 35 anos, 6 meses, não significa, isso é importantíssimo, né? Você que está ouvindo, se você tem 36 anos, passaram-se 7 meses, né? Não significa que existe um problema, você vai ter que sair correndo e vai precisar fazer uma fertilização in vitro. Mas talvez seja bom conversar com o seu ginecologista. Olha, estou tentando já há alguns meses, faz 7, 8 meses, será que seria bom fazer algum exame? Isso é uma coisa importante porque o fator idade é muito importante em termos de prognóstico, né? Sim, exatamente. Então, acho que a gente tem que partir daí, né? Então, realmente, se você tem diante de você um casal, né, abaixo de 35 anos, tentando engravidar já há uns bons meses, perto aí dos 12 meses, sem sucesso, ou mulher acima de 35 anos, mais de 6 meses tentando engravidar sem sucesso, temos que investigar. E aí sim a gente começa a nossa rotina de investigação. Certo, Pedro? Certo. Uma coisa que eu acho muito importante, além de expor para as pacientes o conceito de infertilidade, em relação à ansiedade. Então, as pacientes geralmente vêm muito ansiosas porque querem fazer 1000 exames, ai meu Deus, não engravido, já tem 4 meses. Então, a primeira coisa que eu falo nessa hora é expor para elas qual que é a chance que elas têm de engravidar, que muitas delas não sabem, por mês. Então, aquelas pacientes, que principalmente abaixo de 35 anos, que estão sem método contraceptivo, tendo relação sexual, vida sexual ativa, a chance de elas engravidarem está entre 18% e 25%. Não é tão fácil assim engravidar. Eu sempre falo isso, não é tão fácil assim. Claro que ao longo de um ano, essa chance cumulativa pode chegar até 90%. E muitas delas não sabem disso, então por isso que elas ficam muito ansiosas. 2, 3, 4 meses tentando sem conseguir engravidar, elas acham que vai ter que fazer uma fertilização in vitro, por exemplo. Entendeu? Ou fazer 1000 exames. A gente tem aquelas porcentagens cabalísticas, né, da reprodução. 6 meses tentando engravidar, em torno de 75%, 75% dos casais, eles engravidam em 6 meses e em um ano 90%, né? Por isso que a gente preconiza a investigação após um ano, né? E essa questão de ansiedade é muito prevalente, né? Os casais chegam muito ansiosos e se já não fizeram algum exame,
eles querem respostas. Por que a gravidez não Sim. está acontecendo? Então, a gente tem que pedir exames. Eles querem fazer exame, porque a impressão é que o exame vai mostrar a causa da infertilidade. E muitas vezes, a gente já comentou isso um pouquinho na questão da primeira consulta, muitas vezes só pela história clínica a gente já consegue diagnosticar um fator de infertilidade. Aquela mulher que chega, doutor, minha menstruação é muito irregular. A gente já sabe que essa mulher tem um distúrbio ovulatório. Não existem mulheres com menstruações irregulares, sempre irregulares, que ovulam certinho, né? Então, assim, algumas coisas já são vistas na história clínica, às vezes já no exame físico. Os exames são complementares, né? Eu sempre falo, os exames são complementares e eles devem ser solicitados de acordo com o histórico do casal, né? E o que a gente avalia nos exames? Os exames, quando existe essa questão de dificuldade para engravidar há 1 ano ou 6 meses nas mulheres mais velhas, a gente vai ter que pedir exames que vão avaliar de uma forma bem genérica forma e função do sistema reprodutor. É isso que a gente avalia, né? A gente pede exames de imagem, a gente pede dosagens hormonais, a gente pede espermograma para o marido, enfim, forma e função do sistema reprodutor. E aí, com essa avaliação, essa investigação básica, muitas vezes a gente diagnostica alguma coisa, ou a gente comprova a nossa hipótese diagnóstica já feita na primeira consulta, ou às vezes a gente até se surpreende, pedindo um espermograma e descobrindo que a concentração de espermatozoides é muito baixa, pedindo um exame chamado histerosalpingografia, né, para ver se as trompas estão pérvias, a gente descobre que existe obstrução das trompas, coisas que a gente não consegue avaliar só como história clínica e um exame físico, né? Então, essa rotina, essa investigação básica, ela é complementar no diagnóstico. Eu costumo, nessa primeira consulta, né, depois da anamnese, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa orientar o paciente. Uma coisa que o Sérgio falou, primeiro, infertilidade é um diagnóstico do casal. Então, o homem tem que ser investigado. Isso é uma coisa que, às vezes, os casais não sabem, né? Talvez por uma sociedade um pouco machista, o homem acha que não é problema com ele. Ah, meu Deus, meu avô teve 10 filhos, meu pai teve 12, então como que eu vou ter alteração no meu sonograma? Então isso às vezes é um mito, que eu já vi muitos casais chegarem para mim com algum tempo de fertilidade e o homem nunca ter sido investigado. E aí eu costumo mostrar, como o Sérgio falou, o órgão, assim, como que faz para engravidar, mostrando todos os órgãos. Então, o útero, os ovários, as trompas, o trajeto que o espermatozoide faz até chegar no óvulo e explicando cada exame que precisa ser feito para avaliar cada um desses órgãos. Então, o Sérgio falou alguns. Então, avaliar as trompas, a gente faz uma histerosalpingografia, avaliar se tem alguma falha de enchimento no útero, se tem alguma alteração dentro do útero. Também dá para ver pela histerosalpingografia e pelo ultrassom transvaginal. Ao perfil hormonal, para ver, avaliar a questão do funcionamento dos ovários. E o espermograma, que vai avaliar, a grosso modo, claro, se o sêmen do marido é normal. Então, porque às vezes elas chegam no consultório achando que é uma coisa muito rara que está acontecendo com ela, então partindo do pressuposto que ela tem que pedir exames muito mais específicos, então já chega com um monte de tipo de exame de sangue, com ressonância magnética de pelve, e isso acho que traz mais ansiedade para os casais, porque eles acham que vai ser às vezes um fator muito específico, que não tem nada para fazer, que eles não vão conseguir engravidar, aumentando cada vez mais a ansiedade deles. Já que a gente está falando aí, então, dos exames, eu acho bom a gente abordar um pouco sobre eles, né? Cada um Vamos deles. pontuar, Paula. Exato. Eu acho que vamos começar então pelo útero, já que você acabou de falar de útero, de forma aí. O ultrassom transvaginal é um exame extremamente essencial, e o ultrassom transvaginal, para quem trabalha com reprodução, ele é parte da rotina, né? Ele é praticamente toda consulta. Praticamente uma extensão do exame físico, né? Hoje em dia. Exatamente. Sim. Em toda consulta nossa, a paciente ela realiza um ultrassom, né? Então, desde que a paciente chega lá, o ultrassom ele tem diversas aplicabilidades ali durante a nossa consulta. A gente vê a reserva ovariana, então a gente avalia os ovários, a gente faz a contagem de folículos antrais e assim a gente consegue avaliar a reserva ovariana daquela paciente. A gente avalia o útero, então a forma do útero, se tem algum mioma, se o endométrio está evoluindo, se está proliferando adequadamente ao longo do ciclo menstrual, e por isso
a necessidade de se repetir esse ultrassom em diversas consultas, né, para que a gente consiga ver a evolução de todo esse endométrio ao longo do mês. A gente vê também o colo, então são diversas alterações ali, adenomiose, que a gente também observa, sinais de endometriose. Então, pelo ultrassom transvaginal, a gente consegue ter uma boa ideia ali do que está acontecendo no trato genital inferior da mulher. O que, na verdade, então, como o Sérgio falou de forma e função, a gente vê basicamente a forma, né? A gente vai atrás pelo ultrassom. Tem alguns outros exames que são complementares e que eles podem ser solicitados caso a gente tenha alguma dúvida, encontre alguma alteração nesse ultrassom transvaginal. E ali acho que cabem exames como ressonância de pelve, que muitas vezes a gente pede para, quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica de endometriose ou adenomiose, ou mesmo quando a gente quer delimitar melhor o mioma, tem alguma dúvida mesmo no que está, no que a gente encontrou, na imagem que a gente está vendo ali pelo ultrassom, então a gente quer complementar. Mas pelo menos assim, eu não peço de rotina e não é preconizado que se peça de rotina. Vocês também não pedem de rotina, né? Não, de forma nenhuma. Não. A ressonância é um exame, para quem não conhece, né? A ressonância é aquele exame que traz o maior nível de detalhamento anatômico. Né? Então, nessa avaliação da forma, ela é muito boa quando, justamente como isso que a Paula falou, tem um mioma, eu acho que ele está comprimindo um pouquinho a cavidade uterina, eu quero checar melhor como que está. Né? A ressonância pode ajudar, né, nesse diagnóstico, mas endometriose, existe infiltração. Para fazer ultrassom ele vê focos de endometriose? Vê focos de endometriose, precisa de preparo intestinal e precisa de um ultrassonografista com treinamento habilitado a fazer esse tipo de exame. Não é um simples ultrassom transvaginal que identifica focos de endometriose. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a ressonância ajuda também. Ela é muito mais uma avaliação anatômica. O ultrassom ele avalia, como a gente faz muito ultrassom seriado, ele avalia tanto a forma e avalia a função também, porque a gente vê se tem desenvolvimento de folículo, né, que é a estrutura no ovário onde os óvulos se desenvolvem, a gente vê como que isso está se caminhando ao longo do ciclo menstrual, tem desenvolvimento de folículo, a mulher está ovulando, o endométrio, que é a mucosa uterina, está se desenvolvendo adequadamente, então a gente vê a parte da função junto com a forma ao longo do ciclo menstrual. Então, ultrassom transvaginal sempre, ressonância em alguns casos, né? Sim. Isso mesmo. Tem outros exames que a gente solicita também, não são tão habituais na minha rotina, a histerossonografia, então a injeção de salina dentro do útero, vocês têm feito? Vocês fazem mais de rotina, pessoal? Não, a grosso modo, qualquer exame de imagem do útero, além do ultrassom, e além da histerosalpingografia, eu só faço se eu encontro alguma coisa suspeita no ultrassom, que eu não sei o que é, ou na histerosalpingo. Então, por exemplo, eu fiz ultrassom e vi uma imagem que eu acho que é um pólipo endometrial, mas não tenho certeza. Aí eu peço histeroscopia. Ou uma histerossonografia, principalmente a histerossonografia 3D. Ou eu vejo um mioma submucoso, que eu acho que não é, ou eu não tenho certeza. Aí eu peço um exame complementar. Se eu acho que aquela paciente tem mioma uterino que esteja comprimindo a cavidade endometrial, ou se ela já vai operar, se a gente vai operar essa paciente por algum motivo, aí eu peço uma ressonância de pelve. Então, qualquer exame de imagem, além do ultrassom transvaginal para avaliar o útero, é um exame complementar. Então, eu vi alguma coisa no ultrassom e eu preciso complementar para fechar o diagnóstico. E suspeita de malformação também é importante. Isso, uma outra indicação isso. de ressonância, quando a gente fica na dúvida se existe, por exemplo, um útero bicorno, um útero septado, que podem ter tratamentos diferentes. Então, tanto a histerosalpingografia, isso é importante. Ela não serve só para avaliar se as trompas estão pérvias, ela mostra também os contornos da cavidade uterina, mas às vezes gera uma dúvida até entre os médicos radiologistas que laudam o exame. Se é um útero bicorno, se é um útero arqueado, se é um útero septado. Então a ressonância pode ajudar, porque se houver um septo uterino, por exemplo, tem indicação de remoção cirúrgica. Né? Então a ressonância também acaba sendo indicada nesses casos. O fato é que, para boa parte das pacientes, apenas ultrassom transvaginal, uma histerosalpingografia basta. Verdade. Os dois bastam para avaliar uma avaliação completa. Aí sim, se você encontra algum achado, você vai atrás de exames complementares, mas a grande maioria das pacientes não demanda realmente, porque a gente não tem achados no exame. Falando um pouco da histerosalpingografia, acho que é importante a gente só comentar que a histerosalpingografia não é
um exame de grande sensibilidade, né? Então, o que você está avaliando ali quando você injeta um contraste, só falando um pouco sobre a esterossalpingografia, talvez para quem não saiba o que significa esse exame, é injetar contraste iodado dentro pelo canal do útero, você injeta e você vai tirando o raio-x, imagens sequenciais desse trajeto, né? E você vai avaliando ao longo do tempo, então, está passando ali o contraste, está indo pela tuba, com isso você consegue avaliar dentro o formato do útero, e vai indo pelas tubas, então se está indo dispersando pelas tubas, está caindo dentro da cavidade pélvica, se as tubas, então, elas estão finas, se elas estão com dilatação, se elas estão fixas, se elas estão enoveladas, enfim, são diversas características que podem ser analisadas. Mas, de qualquer forma, muito não se consegue ver, né, nesse exame. Você não consegue avaliar a parte funcional completa dessa tuba. Então, se essa tuba está funcionando realmente, se ela está conseguindo fazer o transporte de óvulo, né, de embrião acontecer, isso você não vai saber, porque a tuba ela é um órgão que ela deve ser mais flexível. Então, o embrião ele tem que caminhar, ele se forma, na verdade, o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide dentro da tuba, ali é formado, então, o embrião, e esse embrião, ao longo de 5 dias, ele vai andar pela tuba até ele encontrar o útero. Então, é um órgão extremamente importante. E essa parte funcional desse caminho, dessa trajetória ali do embrião, do óvulo pela tuba, a gente não consegue avaliar. Então é um óvulo que é um exame que a gente consegue ver a parte mais robusta. Por isso que eu disse que a sensibilidade não é alta, né? É um exame assim com um valor preditivo negativo muito alto, ou seja, uma vez encontrado um exame negativo sem alteração, a chance de ter alguma doença de tuba é baixa, né? Mas você não consegue encontrar, a sensibilidade não é tão alta. Na verdade a esterossalpingo vê a obstrução ou não. Ela não vê a alteração da motilidade, ela não vê a alteração do batimento ciliar das trompas, ela não vê a alteração da imunologia das trompas, que é importante para o transporte do embrião e para o espermatozoide chegar até o óvulo. E essa sensibilidade, o que eles tentaram fazer, que eles estão tentando fazer hoje em dia? Hoje em dia, umas técnicas mais modernas de fazer esterossalpingografia é esterossalpingografia guiado por ressonância. Então, eles fazem esterossalpingografia acoplado, né, associado ao exame de ressonância. Então, eles são 2 exames ao mesmo tempo, né? Que é uma técnica mais moderna de fazer esterossalpingografia que só em alguns laboratórios eles fazem, não é em qualquer laboratório que eles fazem. Então, muito se fala naquela questão de infertilidade sem causa aparente. Na verdade, alguns estudos mostram que 65 a 70% dos casos de infertilidade sem causa aparente é por conta de fator tubário. Mas o esterossalpingo é normal. Tudo bem, ela não vê a função. Muito provavelmente a função da sua trompa não é normal. Ou você teve infecção, provavelmente por clamídia ou gonococo alguma vez na sua vida, não teve sintoma e causou uma fibrose, causou alguma alteração imunológica ou alteração funcional e você nunca ficou sabendo, né? Então isso é muito importante, né? Porque as pessoas acham às vezes que a esterossalpingografia vai avaliar a função da trompa e não vê. A grande verdade é que não existe um exame para avaliar a Não função da existe. trompa, né? Porque a Não. função da Exatamente. a trompa ela serve para captar o óvulo e permitir o encontro do espermatozoide com o óvulo e transportar o embrião formado até a cavidade uterina. Não tem nenhum exame para você avaliar, até mesmo quando você submete a paciente a uma videolaparoscopia, aí estamos falando de uma cirurgia que vai ter uma visão direta das trompas, fazer até aquele teste chamado cromotubagem, que injeta-se uma solução com azul de metileno pela cavidade uterina e vê se essa solução sai pela cavidade pélvica, então comprovando se existe obstrução ou não, checa se existem aderências nas trompas, ainda que não existam aderências e a cromotubagem seja positiva, ou seja, não há nenhuma obstrução aparente, não há aderências, você não consegue comprovar que aquela trompa está funcionando, né? Então, exatamente. é tudo uma questão de você valorizar, checar outros achados no exame, outros dados de história clínica, tempo de infertilidade, isso é muito importante quando a gente vai indicar o tipo de tratamento, e aí você valoriza e interroga se existe o fator chamado fator tubo peritoneal ou não.
Mas é isso mesmo que você falou, né, Pedro? Boa parte dos casos descritos como ISCA, né, é a sigla para infertilidade sem causa aparente, na realidade são um fator tubário, só que a gente não consegue diagnosticar porque aparentemente a gente tem um exame com uma esterossalpingografia normal. Né? Sim. Sim. Outra coisa que eu acho importante também para nós que somos especialistas em reprodução é não olharmos o laudo, e sim a esterossalpingografia, né? A imagem. Ah, A gente verdade. tem Sempre esse olhar a hábito de imagem. fazer isso. Sempre. Sempre ver a imagem, né? Então, nós temos outros olhos, né? Às vezes o radiologista lauda, enfim. É importante que você não só confie no laudo do ultrassom, mas sim também veja a esterossalpingografia e avalie e laude você mesmo aquele E aí exame. é bom também, né? Sempre costumo recomendar que seja feito em lugares onde existe uma qualidade Sim. técnica boa, que às vezes existem alguns exames de esterossalpingografia. Vocês já pegaram esterossalpingografia que vieram com 3 imagens. 3 imagens e você praticamente, a paciente fez, mas não fez o exame. Né? Exatamente. E um raciocínio análogo, que a gente está falando de esterossalpingografia, também se aplica para o espermograma. O espermograma é um outro exame muito traiçoeiro na interpretação, porque existem aqueles os valores de normalidade que vêm as referências, assim como qualquer exame laboratorial, a gente sabe como as pessoas são. Né? Todo mundo é assim e a gente, mesmo se não fosse médico, a gente seria assim também. Você pega um exame seu, você olha o valor que você recebeu ali, você olha do lado, estou dentro do valor de referência ou não? Se eu estou dentro, ok. Se eu estou fora, alguma coisa está errada comigo. E a gente sabe que não é assim no espermograma. Né? Muitos homens férteis têm espermogramas com algumas alterações, tanto de concentração de espermatozoides, de motilidade, de formato, né, que é a morfologia dos espermatozoides. Então tem que tomar cuidado. O espermograma também ele deve ser valorizado diante de um quadro de infertilidade. É aquela história, exames pré-concepcionais, o homem faz um espermograma e descobre que existe uma discreta alteração na motilidade. Poxa, vai ter dificuldade para engravidar? Não sei, dependendo da alteração, a gente não pode afirmar que existe alteração, que existe um quadro de infertilidade ou podemos esperar a infertilidade desse casal, né? Bom, então já que a gente tocou no exame de reação de espermograma, isso que o Sérgio falou é importante. Então, primeiro, alterações isoladas no espermograma, alterações discretas isoladas no espermograma não quer dizer nada. Primeira coisa a fazer, repetir o espermograma um mês depois. Segundo, alterações no espermograma, alterações isoladas, não quer dizer que o homem é infértil, não quer dizer que o casal não tem infertilidade. Não tem nada a ver. Então, só para quem está ouvindo entender, a gente avalia algumas coisas no espermograma, como concentração de espermatozoides por ml, que é normal acima de 15 milhões. A gente analisa os tipos e a porcentagem dos tipos de espermatozoides, principalmente aqueles que são móveis e progressivos, quer dizer, que tem capacidade de chegar até o óvulo, que vai vir no laudo como A mais B, né? Ou PR, que são os progressivos, tem que ser acima de 32%. A morfologia, que é analisada principalmente, a técnica mais moderna, que chama uma técnica de Kruger, que tem que ser acima de 4%. Isso tudo é analisado no espermograma, mas alterações isoladas, por exemplo, paciente veio com um Kruger de 2%. Ai meu Deus, sou infértil. Não tem nada a ver. Né? Esse homem, esse casal, tem total condições de engravidar em casa se esta for a única alteração na investigação. Porque às vezes eles ficam desesperados. Né? Não, deu Kruger 2%, eu tenho algum problema. Isso é um mito, né? Que às vezes se cria. E de novo, todo mito, toda alteração mal interpretada em exames para infertilidade faz aumentar a ansiedade do casal que já tem uma ansiedade que é inerente ao tipo de tratamento ou ao tipo de dificuldade que eles estão passando. Não, bom, falando um pouco então, já que a gente partiu para o homem, eu acho que de forma bastante breve, o homem, a avaliação mais básica é o espermograma, né? E aí se a gente encontra um espermograma num bom lugar, a ser feito em um bom laboratório. E isso traz bastante diferença para a gente na hora de analisar esse exame. E aí, lógico, se estiver alterado, a gente parte para a investigação, tem que passar por um urologista, né, palpação, exame físico, ultrassom de bolsa testicular quando indicado, enfim. A parte do homem é essa, né? Basicamente o espermograma e se encontrar alguma alteração, seguir adiante com a investigação. Voltando para a mulher, então a gente tem a avaliação
pelo ultrassom, que a gente pediu do útero, expressopiografia, avaliações complementares com outros exames. E eu acho que uma coisa que a gente tem que comentar, que é super importante, é a avaliação de reserva ovariana, né? Eu tinha comentado antes sobre a contagem de folículo antral, que é uma das formas, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na reprodução para avaliação da reserva ovariana. A contagem de folículo antral é isso, é esse exame que a gente realiza por meio de ultrassom, fazendo essa contagem desses folículos pequenos, que são os folículos antes da ovulação, são folículos pequenininhos que a gente conta quando a paciente, nos primeiros dias que ela menstrua, nos primeiros dias de fluxo menstrual. E essa é uma ferramenta bem importante para a gente avaliar a reserva ovariana. Outro exame que a gente pode pedir para avaliar a reserva ovariana é o hormônio antimileriano. É um hormônio um exame que ganhou bastante campo aí nas últimas 5 a 10 anos. Antes não era pedido, ele não era muito assertivo, cada laboratório vinha com resultado diferente, mas ultimamente a técnica melhorou bastante e a gente tem pedido bastante para as pacientes. A gente que faz reprodução, a gente conta muito com a contagem de folículo antral, né? Então, talvez o antimileriano não seja tão importante para a gente quanto é para o gineco geral, né? Às vezes que não tem ultrassom ali para fazer a contagem de folículo antral e avaliar a reserva da paciente. Eu acho que assim, quando a gente fala de ovário, eu acho que a gente tem que avaliar a função do ovário como um todo. Então, eu sempre falo isso para as pacientes, a gente começa a avaliar a função do ovário lá na anamnese, com a pergunta simples, perguntando se a paciente menstrua todo mês. Você menstrua todo mês? Na verdade, o que eu quero saber? Eu quero saber se ela ovula. Lembrando, se a paciente menstrua todo mês, ela muito provavelmente tem ovulação normal. Ela vai menstruar 14 dias depois da ovulação. Então, quando eu faço essa pergunta, é isso que eu quero saber. Então, isso é muito importante. Se ela tem menstruações regulares, né, Pedro? Exatamente. Às vezes se ela falar exatamente todo mês, ela fala, todo mês vem, mas os intervalos são tão irregulares que pode estar diante de um quadro de anovulação, né? Se ela tem ciclos entre 21 e 35 dias, a gente considera que podem ser ciclos regulares. Se ela falar para mim que menstrua a cada 45 dias ou ela menstrua a cada 3 meses, alguma coisa está de errado, é isso que eu quis dizer. Então, isso que a Paula falou, como é que a gente vai avaliar a função do ovário? Então, o hormônio que o ovário produz é o estradiol. Então, a gente costuma pedir esses exames no início do ciclo menstrual, porque a gente tem valores de referência para isso. Então, a gente pede principalmente o FSH, que é o hormônio que é secretado pela hipófise, no sistema nervoso central, que é consumido, a grosso modo, consumido pelo ovário e estimula o ovário a produzir estradiol. Então, por esses exames, a gente consegue ver a função do ovário e muito provavelmente a gente consegue avaliar também, é um exame que a gente pede para ver reserva ovariana, quer dizer, existem folículos no ovário que são folículos que ainda são folículos funcionantes, existem vários tipos de folículos no ovário, folículos primordiais, primários, secundários e antrais. O hormônio antimileriano é produzido pelos folículos antrais e iniciais, então se ele vem num valor normal, significa que o ovário ainda tem uma quantidade de folículos antrais iniciais razoável que produz esse hormônio e por isso a reserva ainda é normal. Mas, na minha opinião, o mais importante para avaliar, igual a Paula falou, é a contagem de folículos antrais, porque eu já peguei muita paciente com hormônio antimileriano limítrofe e a contagem de folículos antrais é normal. Então você faz um ultrassom entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual e avalia quantos folículos foram recrutados para aquele mês, quer dizer, quantos folículos vão participar daquele ciclo. Claro que um só folículo vai virar folículo dominante e ela vai ovular de um folículo só. Então, basicamente, a reserva ovariana a gente faz pedindo esses 3 ou 4 exames que eu falei. Né? Qualquer coisa além disso, por que a gente não pede muito hormônio antimileriano no Brasil? Primeiro, que pedindo o FSH e o estradiol e fazendo a contagem de folículo antral já é o bastante. E o convênio, geralmente, não cobre o hormônio antimileriano, que ainda é relativamente caro aqui no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos eles usam muito porque esses exames são mais facilmente colhidos ou as pacientes têm mais acesso a esse tipo de exame. Só lembrando, Pedro, que o FSH, o estradiol, o FSH sofre bastante variação intraciclo, né, dentro do ciclo e entre os ciclos. Então, pegar um resultado normal de FSH e falar, olha, a reserva está boa, né, normal eu digo abaixo de 10 de FSH
e falar que a reserva está boa, não é uma avaliação muito boa dessa reserva ovariana, né? Então a gente tem a contagem de folículo antral e o antimileriano sendo mais importantes aí na avaliação da reserva ovariana hoje em dia. Por isso que a gente pede no início do ciclo, associado com o hormônio, o estradiol. Isso, e só lembrando também, né, que muitas vezes a gente acaba pedindo ou não pedindo, às vezes pacientes não têm convênio, não têm condições de fazer. O hormônio antimileriano ele ajuda, ele é considerado o principal marcador bioquímico que indica a reserva ovariana, mas muitas vezes a avaliação da reserva ovariana não muda a conduta do tratamento. A conduta do tratamento vai ser a mesma. E às vezes a gente está diante de mulheres relativamente jovens, 36, 37 anos, estão preocupadas já com a idade e chegam com o valor baixo de hormônio antimileriano e desesperadas porque a reserva ovariana está diminuída. Calma, a gente vai precisar ajudar, se existe um quadro de infertilidade associado, vamos fazer o tratamento, mas não é um motivo para desespero, porque isso não significa que ela está pré-menopausa. A gente não consegue prever, quando existe uma diminuição de reserva ovariana, quanto tempo a função ovariana ainda vai perdurar e quanto tempo essa mulher tem para engravidar. Então, assim, não pode... E isso acontece muito, pacientes chegam em pânico em relação aos níveis do hormônio antimileriano. É importante que as pessoas tenham calma, né? Porque existem diminuições e diminuições de reserva. Tem pacientes que estão realmente já num quadro que não é uma diminuição de reserva ovariana, já é um quadro de falência ovariana prematura, que é um quadro diferente, e uma diminuição de reserva é muito frequente e muito natural em mulheres quando se aproximam dos 40 anos. Então elas fazem, doutor, eu fiz o meu exame e veio baixo, então eu estou com problema. Não, você está com um hormônio condizente com a sua faixa etária, né? Então é isso. E só para a gente concluir, para também não ficar muito longa essa conversa de exames, a gente faz alguns exames gerais, avalia a função de tireoide, faz o hemograma, vê se não tem anemia, glicemia, tudo isso. A gente não vai especificando um por um, né? Mas eu acho assim, a mensagem que eu queria passar aqui, vocês vão falar também para a gente finalizar essa conversa, os exames de investigação, eles devem ser os exames necessários e suficientes. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns exames que precisam ser feitos e a gente tem que tomar cuidado para não solicitar exames em excesso que não vão trazer nenhum tipo de informação, né? Vão só aumentar a quantidade de exames que a paciente vai precisar fazer, que o homem também vai precisar fazer, vai resultar naquele calhamaço de resultados que não tem nada a ver com o quadro de infertilidade. A gente mais para frente vai fazer um outro episódio para discutir esses outros exames que às vezes são solicitados e às vezes mais confundem do que ajudam na investigação, diagnóstico e definição do tipo de tratamento. Paula, aqui, você gostaria de falar alguma coisa aí para a gente finalizar essa conversa? Você não podia ter falado melhor, Sérgio. Exatamente isso que eu gostaria de dizer, né? Eu acho que a gente tem que se limitar ao que é necessário realmente nesses exames na investigação do casal. O que às vezes a gente realmente se depara com situações bastante difíceis, né? Com pacientes que vêm com esses calhamaços aí, dos quais você falou, e a gente tem a gente não sabe realmente o que fazer com tudo aquilo. Muitas vezes a gente só passa batido por alguns desses exames, porque realmente não fazem parte da investigação. Bom, queria me despedir só, pela isso que o Sérgio falou, só lembrando que a gente pede exames da tireoide e da prolactina porque podem alterar a função ovariana. Então a gente sempre pede, tá? Eu queria me despedir, queria que vocês nos acompanhassem nas redes sociais. Tem no nosso Instagram, @clinicaviventre, o nosso site que é viventre.com.br. Acompanhem nossos posts lá no nosso blog, tirem suas dúvidas, mande mensagens para a gente no direct no Instagram e fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio do FastCast. Muito bem, então vamos finalizando aqui. É o terceiro episódio, mas é o episódio 2, que o primeiro é o 0. Né? A gente fez isso só para a gente se confundir mesmo. Né? Então, voltamos um outro dia. Foi um prazer conversar com vocês. Abraço e até a próxima.